Bom dia. Bem-vindos a mais um evento da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, nossa aula inaugural, com a qual a gente dá início oficialmente aos trabalhos do ano de 2022. A gente hoje tem o prazer, é uma enorme satisfação de receber Benilton Bezerra Júnior, que é professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, um amigo da sociedade, um amigo de muitas pessoas aqui dentro e uma pessoa que a gente admira muito, com quem a gente sempre troca e que sempre nos instiga. A fala do Benilton hoje se intitula O Espírito de Nossa Época e o Horizonte da Psicanálise. Está bem inserida no tema do ano, que a gente elege todo ano. No final do ano passado houve eleição, e o tema para esse ano é o mal-estar no mundo globalizado, o pós-pandemia e a prática da psicanálise. Eu queria contextualizar um pouquinho a questão da atualidade, esse momento em que a gente vive hoje, que a psicanálise vive, particularmente no Brasil. A psicanálise está na moda, e isso tem tido uma série de consequências um tanto quanto negativas. A principal delas, que eu, no fundo, enxergo aí um perigo muito grande, vou discorrer um pouquinho sobre que tipo de perigo é esse, é que a psicanálise tornou-se objeto de desejo de determinados grupos com interesses os mais diversos sobre esse significante. Fundamentalmente, a gente pode classificá-los em dois grupos fundamentais: interesses financeiros, sempre, né? Apropria-se do termo, eu acho que até em função do grau de respeitabilidade, a qualidade dos psicanalistas brasileiros e de sua produção, que alcançou respeito da própria sociedade, inclusive internacionalmente, mas hoje a gente assiste a uma certa apropriação do campo da psicanálise por pessoas que não necessariamente estão vinculadas ou buscam promover a continuidade, o engrandecimento e o crescimento do legado freudiano. O que é curioso nessa apropriação atual da psicanálise, basta vocês fazerem uma busca no Google sobre cursos de formação em psicanálise, que vocês vão encontrar uma série de propostas que prometem cursos que o Christian Dunker, num artigo na Folha, chamou as psicanálises adjetivadas. São psicanálise, aí tem psicanálise cristã, psicanálise evangélica, e por aí vai, né? Que necessidade é essa de adjetivar a psicanálise, se não enfatizar algo que não é do campo da própria psicanálise, mas que tem sido amplamente utilizado, né, o termo psicanálise, nesse sentido de angariar não só simpatizantes no sentido de aqueles que vão financiar, ou seja, colaborar financeiramente para o estabelecimento dessas linhagens, que aparentemente se propõem a ser legítimas, mas como considerar legítimas se isso, no fundo, está fora do escopo freudiano? E muitas vezes, e às vezes isso é dito abertamente, alguns desses cursos se propõem, inclusive, a rever Freud, a corrigir Freud. Chega a ser paradoxal e curioso. É um perigo porque se a psicanálise sempre sofreu ataques muito voltados questionando sua eficiência clínica ou seus paradigmas
teórico, sua validade científica, o que a gente está acompanhando atualmente é um ataque de uma outra ordem. É uma invasão do campo. A gente está assistindo, infelizmente, a uma guerra onde essa tática está sendo amplamente usada, né? De invadir o território para dominar. A gente está claramente diante desse perigo. Eu queria só alertar, não quero, de forma alguma, estou muito mais interessado em ouvir o Benilton e as considerações que ele tem a fazer sobre o tema, sobre esse horizonte da psicanálise que ele enxerga, mas queria alertar a todos, porque cabe a todos nós, psicanalistas, a defesa desse campo. Estar aqui hoje é uma maneira também de agir politicamente nesse sentido, politicamente no sentido do Foucault. E eu acho que é nesse exercício que a gente se fortalece para a defesa desse legado freudiano, ou seja, do campo mais propriamente psicanalítico. Nesse sentido, todos nós temos que participar ou simplesmente vamos assistir passivamente a essa invasão dominadora, sabe-se lá com que objetivos. A gente tem alguns indícios muito assustadores, particularmente eu tomo como exemplo o que tem acontecido ultimamente com as comunidades terapêuticas e como o campo da saúde mental tem sido frontalmente atacado e toda a reforma psiquiátrica desvirtuada ou canceladas, pura e simplesmente, não é? Voltando-se a velhas práticas asilares. E mais, a gente vê que existe aí não só interesse econômico, mas político. As comunidades terapêuticas hoje, na sua imensa maioria, tornaram-se redutos de trabalhos forçados com orientação religiosa. O que isso tem de terapêutico? Pois é, essa é a pergunta que fica e por que isso, então, está se estabelecendo de maneira tão direta. Não quero me estender mais, eu queria fazer uma provocação, porque aproveitar que estamos aqui entre psicanalistas, dizer que somos companheiros nessa luta. E não tem como. Não lutar significa simplesmente entregar o ouro para o bandido. Benilton, passo a palavra a você. Obrigado. Bom, muito obrigado, Alexandre. Bom, vocês todos sabem que eu tenho uma particular afinidade com a SPC-RJ e, como disse o Alexandre, tem muitos amigos é como se eu fosse um membro, me sinto um membro associado, adotado, sei lá, uma filiação intelectual e afetiva mesmo. Então, para mim, de fato, é um prazer, é um privilégio. Me sinto honrado com esse convite de começar as atividades de discussão desse ano, 2022, com vocês. E eu não vou falar muito sobre esse tópico ao qual o Alexandre fez referência, embora eu concordo que esse é um tema assim muito importante para que a gente esteja discutindo, e é preciso que os grupos de formação, de transmissão da psicanálise nas sociedades, nos institutos, nas universidades, se agrupem, se associem. Existe um movimento de articulação das instituições psicanalíticas no Brasil que já há décadas se reúne para fazer barreira contra projetos de lei, tentativas de tudo quanto é tipo de criar Conselho Federal de Psicanálise, coisas desse tipo, tudo na esteira do que o Alexandre falou. É um movimento muito interessante que está se ampliando cada vez mais e muito original. Não há paralelo em nenhum outro país onde a psicanálise ainda seja importante com esse movimento de articulação. É um exemplo, né? E que traz questões muito relevantes, como o Alexandre estava incitando, né? E como é que se explica isso que está acontecendo no Brasil?
A resposta tem respostas simples e respostas menos simples, né? A resposta mais simples é de que, de certa forma, essa voracidade em torno do significante psicanálise e do mercado que esse significante abre, porque se trata disso, né? A psicanálise, para a maioria dessas iniciativas, é um produto para ser vendido e para ser consumido a preços módicos. A formação é feita em 1 ano e meio com apostilas, nesse nível. É um produto. É como se fosse um gadget da psicanálise, né? Produtos baratinhos. A psicanálise não é mais uma peste, ela é um produto, né? Ou não é apenas uma peste, porque é um pouco isso que eu gostaria que a gente pudesse recuperar na nossa discussão, né? O vigor, a virulência, a agudeza da psicanálise, ela está em questão. E isso que o Alexandre falou é um exemplo assim incontornável desse fenômeno. A psicanálise virou uma ficha que você vende baratinho, a preços módicos, etc. E tal. Mas por que isso? Porque isso também não tem paralelo em outros lugares que eu saiba, né? Talvez não haja paralelo hoje no mundo de um outro país onde a questão da psicanálise ainda tem a candência que tem entre nós no Brasil. Se você vai à Alemanha, se você vai a boa parte dos Estados Unidos, tirando São Francisco, Nova York, as grandes cidades mais cosmopolitas, etc. E tal, nesses ambientes, a psicanálise está em refluxo. Ela desapareceu? Não. Mas, sei lá, a Associação Psicanalítica Americana ela tem mais ou menos 3 mil membros, num país de 300 milhões de habitantes. Há uma batalha e uma luta estratégica contra a presença da psicanálise, por exemplo, no serviço público, já de longa data, na Itália, na França, países, sobretudo na França, onde a psicanálise era hegemônica no campo da saúde mental. E agora estão completamente entrincheirados. Então, aqui no Brasil, não. E apesar dessas comunidades terapêuticas, apesar de tudo isso, o fato é que o Brasil tem uma história curiosa, a psicanálise do Brasil tem uma história curiosa, e que, de alguma maneira, responde tanto pelo fato de que há essas explosões de sociedades, entre aspas, psicanalíticas, né? de essa comercialização da psicanálise, mas há também uma vigorosa discussão sobre o papel da psicanálise dentro e fora dos consultórios. No Brasil, houve essa associação entre psicanálise e psicanalistas e o movimento de transformação da reforma psiquiátrica no âmbito do SUS, que virou um modelo para o mundo inteiro. E em pouquíssimos países, se é que em há algum paralelo com o Brasil, psicanalistas estiveram tão presentes na concepção e na implementação de uma política de saúde mental do Estado. Então, eu acho que isso produz um tipo de presença da psicanálise na sociedade brasileira bastante peculiar. E eu acho que merece a nossa discussão. Eu tenho certeza que vocês vão discutir isso ao longo desse ano. Mas eu não vou tocar nesse assunto. Já toquei, não vou me expandir sobre esse assunto. O que eu gostaria de trazer para vocês são algumas ideias, e talvez o pano de fundo, o objetivo, seja um pouco esse, o de a gente pensar o que é que, no nosso tempo, aponta para a necessidade de a psicanálise se reorientar no sentido de reagudizar ou retomar a sua capacidade de ser um interlocutor crítico, não só no campo da psicopatologia, não só no campo da clínica, mas também no campo da cultura e da sociedade. Então, para começar pelos itens que compõem o nosso tema de hoje, o nosso tempo. O que é que a gente pode dizer que é o nosso tempo? Bom, de certa forma, a gente sabe que, como diz o filósofo Nelson Motta, na música lá com o Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Nada é igual. O universo é processo. A história humana também. Mas há passagens estruturais, há momentos em que se estabelece uma espécie de configuração da organização das relações humanas que se estende na sua influência por 1, 2, 3 séculos, né? E há fatos marcantes que estão associados a esses momentos de passagem. A gente não pensa no século V a.C. sem pensar em Atenas, democracia, Platão, Aristóteles.
A gente não pensa no século XVI sem pensar no surgimento da modernidade, na filosofia, na ciência, Shakespeare, a criação do homem moderno. A gente não pensa no século XVIII sem lembrar das revoluções francesa e americana. No século XIX, sem pensar na psicanálise. E na confluência desses dois eixos da modernidade, o iluminismo, a razão, a racionalidade, e o romantismo, a paixão, o irrepresentável, que resulta, de maneira complexa e genial, na figura de Freud. Então, o século XX, de alguma maneira, a gente pode dizer, representou... Ele acho que será conhecido, durante muito tempo, como um século freudiano. Assim como a gente pensa em certas figuras que ilustram o que foi marcante em certos séculos, quando se pensar no futuro sobre o século XX, não vai ser possível deixar de falar de Freud e da sua herança, da sua presença. Mas o século XX passou. Quando é que ele passou? Quando é que se ocorreu essa mudança para uma outra configuração da experiência humana em termos coletivos? É uma discussão que só os historiadores do futuro vão cravar. Foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o desmonte do bipolarismo mundial, o abandono das utopias, o abandono da grande política, o surgimento das políticas da identidade, uma nova geopolítica do mundo, a ascensão do neoliberalismo, com todas as consequências que teve, foi em 2001, com as Torres Gêmeas, e o que aquilo significou de reorganização política do mundo e de surgimento de novos embates, novos confrontos, né? Novas contradições fundantes da esfera das relações internacionais, junto com, preciso lembrar, essa data, 2001, ela também pode ser atribuída à explosão, ao início da explosão da internet, que, de fato, com alguns anos mais tarde, os smartphones modificaram já completamente a esfera das interações humanas. O fato é que a gente teve, nesses últimos 2 anos, um outro evento que talvez no futuro marque essa passagem e seja, digamos, a porta de entrada para o nosso tempo, hoje, a pandemia. A pandemia, de alguma maneira, ela acelerou e consolidou transformações nesse ambiente humano de tal modo que hoje eu acho que não é muito polêmico dizer que nós vivemos num ambiente e temos um horizonte pela frente que já não é mais o mesmo que tínhamos até o final do século XX, até o final do século XX, até pelo menos o final da década de 80. Nós vivemos num outro mundo. Transformações políticas, culturais, sociais e, de maneira muito importante, tecnológicas, transformaram essa configuração da esfera humana de maneira indelével, de maneira incontornável e sem volta. Essas mudanças estruturais, por todos esses vetores, o que mudam na nossa experiência? Eu vou só recapitular o que todos nós vivemos na pele todos os dias, né? Mudou de maneira radical a nossa experiência do tempo, marcado hoje menos pela duração do que pela instantaneidade. Nós estamos acompanhando essa guerra da Ucrânia e da Rússia como se fosse um Big Brother. A cada dia a gente sabe com toda a desinformação que a imprensa é capaz de produzir, mas isso é uma outra discussão, nós acompanhamos aquilo como se fosse um Big Brother. Tudo que acontece no mundo pode ser instantaneamente difundido e conhecido. Além disso, essa instantaneidade provoca também uma aceleração da experiência do tempo. Quem aqui já não recebeu uma mensagem de áudio do WhatsApp e acelera para 1 vez e meia, 2 vezes, porque não aguenta esperar 1 minuto ouvindo a mensagem e prefere ouvir em 30 segundos? Eu faço isso o tempo todo. Essa experiência do tempo mudou. A experiência do espaço também mudou completamente. O que é perto, o que é próximo, com a internet, com essas tecnologias digitais, é uma outra coisa completamente diferente. E, é claro, os afetos ligados ao tempo e ao espaço. O que é você ter intimidade com alguém? Até o surgimento da internet, intimidade significava necessariamente proximidade física. Hoje em dia, não mais. Você pode ter intimidade. É a mesma da intimidade física, do toque, do calor,
dos odores, do suor. Não, não é. Mas é um outro tipo de intimidade com a qual a gente não tinha familiaridade antes e que agora a gente precisa ter. O tempo, o espaço, a memória. A memória, hoje em dia, é uma função mental, de um certo modo, amplificada de uma forma absurda, e essa amplificação corresponde a uma espécie de terceirização que a gente opera já há algum tempo. Ninguém mais lembra de número de telefone porque simplesmente não precisa. Ninguém mais decora nomes históricos porque não precisa. A memória deixou de ser um elemento fundante do aprendizado, que hoje depende muito mais da capacidade de discernimento crítico em relação à busca da informação, do que mesmo a retenção da informação. A própria informação, a nossa relação com a informação mudou de maneira radical. Se antes qualquer pergunta um pouco mais complicada, tipo como foi a passagem do primeiro império para o segundo, a segunda dinastia que governou a China, como é que você respondia a isso? Demorava dias. Você tinha que catar um livro, você tinha que ir na Biblioteca Nacional. Hoje em dia você responde em 5 minutos. 5 minutos? Em 2 minutos, se você for capaz de acionar os mecanismos de busca necessários. Quem foi Madalena Tagliaferro? Qualquer pessoa, vocês podem me perguntar, eu respondo em 15 segundos. A relação com a informação, que é claro, compõe muito de como eu me dirijo ao ambiente, de como eu sou impactado pelo ambiente, mudou de maneira radical. A gente não só ampliou o alcance da informação, que cada vez tem menos limite. Eu posso dizer para vocês, mesmo que eu não entenda direito o que é, um número transfinito. Mas a gente vive hoje o problema do excesso da informação, porque a quantidade maior e quase limitada de informação não se traduz necessariamente, e a gente pode dizer quase nunca, se traduz em conhecimento, muito menos em sabedoria. Por quê? Porque conhecimento e sabedoria implicam reflexão, implicam distanciamento, implicam atividade crítica. E isso, no tempo da instantaneidade, no tempo da terceirização da informação, é muito mais reduzido. A gente sabe disso. Outra esfera em que a mudança é radical é a esfera da comunicação. A gente, claro, se comunicou, e o surgimento das cartas no século XVIII ampliou muito a comunicação entre as pessoas. O telégrafo, o telefone. Mas hoje em dia, a comunicação, que antes era pontual, mediada pelo tempo, a troca de cartas era uma experiência completamente diferente no seu impacto subjetivo e social do que a comunicação que se estabeleceu já nos últimos 20 anos com o surgimento do e-mail e dos últimos 10 anos com o surgimento do WhatsApp. O Zap, uma mensagem de Zap já não é mais um e-mail. Se você manda e-mail pessoal para alguém, você já está mais ou menos indicando que idade você tem. Porque o pessoal mais jovem jamais vai pensar em mandar um e-mail. Mesmo o WhatsApp vai começar a ser superado por formas mais instantâneas, mais rápidas de comunicação. E onde, digamos, o uso da linguagem, na reflexão do sentimento, na nuance, etc., vai dando lugar a emojis, por exemplo, que são muito mais metáforas visuais do que elaboração verbal de emoções, sentimentos, afetos. A nossa relação com o corpo vem mudando de maneira absurda, não só pelo surgimento das tecnologias da imagem, a sociedade do espetáculo, a imagem do corpo, mais do que a experiência fenomenológica do corpo, tudo isso já tem mais décadas. Mas o surgimento das biotecnologias e das tecnologias digitais, elas estão modificando a nossa relação com o corpo anatômico, que já é capaz, já é possível de ser transformado. Daqui a pouco, muito mais, com tecnologias como CRISPR, de edição genética, que vão poder com que o corpo seja cada vez mais objeto de design. Muito diferente mesmo dos anos 70 e 80, completamente diferente. A nossa relação com a morte, que é um desses eixos constitutivos da experiência humana. O que define a experiência humana comparada dos outros animais? A consciência da morte, o limite inultrapassável da morte, né? A castração no seu sentido mais fundante e último. Pois bem, a morte passou a ser, para a medicina, um objeto de pesquisa e um problema a ser, para alguns, superado.
um limite a ser superado, não só pela extensão indefinida da vida, com as tecnologias que nós dispomos, mas também por outra coisa, as biotecnologias, mas com as tecnologias digitais, a gente já vê o surgimento de avatares digitais, né? Existem muitos exemplos disso. As pessoas podem morrer e, no entanto, o seu avatar, pelas tecnologias que vocês conhecem, acho que não preciso entrar em detalhes aqui, permanece, digamos, interagindo com a mãe, com a esposa, com o filho, por conta dos recursos que a inteligência artificial, a Big Data e o processamento absurdo de dados permite. Então, mesmo a morte, esse limite inultrapassável, a morte como um fenômeno ao qual a gente se debruçava de joelhos, passou a ser algo com quem a gente trava uma luta. Mesmo a nossa relação com a materialidade das coisas. O Byung-Chul Han, esse filósofo coreano alemão, acabou de publicar um livro, agora, em 2020, cujo título é Non-Things, não coisas. E o que ele discute nesse livro é exatamente o fato de que essas tecnologias da informação e a inteligência artificial, as tecnologias digitais, elas estão nos empurrando para um universo onde as nossas relações com as coisas materiais vai sendo cada vez mais substituído pela relação com a informação, com não coisas. O smartphone não é uma coisa em si apenas, ele é um portal através do qual a gente lida com tudo isso que a infosfera nos propicia. E é claro que o impacto dessas coisas todas, o tempo, o espaço, a memória, a informação, a comunicação, o corpo, a morte, a materialidade, muda de tal maneira que a produção do que é a experiência subjetiva, o ponto de vista de nós como entes no mundo, muda radicalmente, porque o mundo muda radicalmente. Então, a relação entre a ipseidade do indivíduo, do organismo, do psiquismo individual, num ambiente tão grande, é claro que muda drasticamente. E essas mudanças todas decorrem, não vou me estender, mas vou pontuar apenas alguns dos elementos que é interessante de a gente poder pensar em que medida e de que forma vem alterando esse universo humano. A gente pode colocar alguns tópicos, digamos assim, né? Um primeiro e super importante é o tópico das transformações políticas, geopolíticas, político-econômicas, que tem mais ou menos uma data de nascimento. O início da década de 80, a década de 80, no início, ela significa o aparecimento de Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos, e a Thatcher na Inglaterra, que inauguram essa década, ao fim da qual o bipolarismo acaba, a construção de projetos utópicos de sociedades socialistas igualitárias e tal, sociedades capitalistas competitivas cessa, o neoliberalismo aparece como dominante. Francis Fukuyama diz isso é o fim da história, não vai mais haver essa disputa de horizontes históricos, o capitalismo ganhou. E o que esse neoliberalismo implica não é apenas uma gramática econômica, não é apenas um conjunto de regras econômicas, de destituição dos aparelhos de bem-estar social por parte do Estado, minimização do Estado, acirramento da concorrência como modo de organização das relações econômicas, é muito mais do que isso. Ele implica, ou ele transborda para uma gramática da vida social, para um modo de gestão do patos, do sofrimento, do conceito de saúde, que nós vamos assimilando de maneira como a gente passa da noite para o dia, a gente passou do mundo bipolarizado para esse mundo neoliberal, e no qual o indivíduo é a medida de todas as coisas e, sobretudo, o indivíduo é a causa de todas as coisas. A ideia de que os indivíduos eles expressam mesmo na sua idiosincrasia, aqueles determinantes coletivos, sociais, históricos que aparecem nele como idiosincrasia, mas que são a expressão desse mundo e da relação daquele indivíduo singular com aquele mundo que o rodeia, vai cedendo lugar para uma ideia de um indivíduo ahistórico, um indivíduo asocial,
que é, na verdade, em princípio, responsável por si mesmo, gestor de si mesmo e causa do seu fracasso ou do seu sucesso, da sua alegria ou da sua tristeza, do seu bem-estar ou da sua patologia. Essa sociedade do desempenho, da performance, produz um tipo de individualidade, um tipo de experiência de si muito diferente. Então, o regime neoliberal ele tem essa característica de, ao contrário do regime patriarcal com o qual a gente estava acostumado a pensar o movimento progressista até os anos 80, mais ou menos, onde a luta política se caracterizava pela luta contra a opressão, né? Ela foi cedendo a uma outra, e a liberdade era sinônimo de resistência à opressão, né? De certa forma, o regime neoliberal sequestrou a própria ideia de liberdade, ao dizer que todos os indivíduos são livres, todos os indivíduos são capazes de ter sucesso, todos os indivíduos são capazes de, se bons gestores, bons empresários de si mesmos, alcançar os ideais que a sociedade coloca à nossa disposição. E, é claro, num ambiente como esse, é quase impossível escapar da adesão a essa coisa. Por quê? Porque ela seduz, ela não oprime, ela não massacra, ela explora pela sedução, ao incutir a ideia de que o sujeito é livre para poder alcançar o sucesso, sem colocar em questão quais são as condições de possibilidade que botam as pessoas mais ou menos perto da efetiva possibilidade de ter sucesso material, pessoal, amoroso, etc. Então, o poder ele deixou de ser basicamente repressor e sim sedutor. Como muitos autores nos ensinam, a dominação hoje ela se tornou não só diferente, mas mais abrangente. Por quê? Ela é completa na medida em que a exploração do sujeito é vivida por ele, sem se dar conta, como exercício da sua liberdade. Bom, do ponto de vista social, é claro que essa exacerbação do valor do indivíduo teve uma correspondência no que a gente chamou, muitos autores chamam de crise da autoridade, no campo social, né? A ideia da crise da autoridade, a ideia de que os sistemas de autoridade eles perderam a sua normatividade, o seu poder simbólico de se impor diante de todos nós. O poder da religião já foi colocado em xeque na modernidade. Hoje, a gente vê a pandemia, exemplificou isso, mesmo o último bastião, digamos, da autoridade que não precisa se justificar, a ciência, porque calçada na razão, calçada no método, calçada para a refutação, que não busca verdades permanentes e sim acordos provisórios, mesmo isso, a autoridade da ciência foi posta em questão, e a gente vê isso, negacionismo, terraplanismo, etc. e tal. Como é que é possível compreender essa explosão de maluquice num mundo tão desenvolvido como o nosso? É porque as bases sociais que imantavam a presença da noção de autoridade foi se desmilinguindo. A gente vê isso nas escolas, né? Não há mais mestres nas escolas. Há provedores de serviços educacionais. E, portanto, são todos funcionários. E, portanto, os professores agora devem se comportar como funcionários adequados ao espírito dos seus consumidores, os pais e os alunos. Essa crise da autoridade, é claro, ela teve também, como tudo, ela tem aspectos positivos e negativos. Aspectos negativos, eu estou aqui aludindo a eles. Os aspectos positivos têm a ver com o fato de que foram surgindo atores coletivos sociais capazes de denunciar o que aparentemente era assentado como, digamos, parte da realidade social e que se mostraram, com esse ataque, alvos de resistência ou de transformação. Todos os movimentos baseados em identidades, por exemplo, compartilham um pouco disso, né? Mesmo a autoridade das grandes figuras e das grandes teorias, dos grandes movimentos de libertação, de emancipação, passaram a ser também alvos dessa crítica, porque, como diria Camões, hoje em dia um valor mais alto se levanta sempre. A gente não se ajoelha à autoridade de ninguém. Isso, é claro, tem esses aspectos positivos, mas um dos efeitos
citados por muitos sociólogos, Alain Ehrenberg é talvez o mais famoso dele, tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? É o de produzir nessa sociedade dos indivíduos iludidos com a ideia da liberdade, que não se submete mais a autoridade alguma, a noção de uma sociedade da autonomia generalizada. É essa a expressão do Ehrenberg. É uma sociedade na qual os indivíduos se acreditam detentores dessa autonomia, embora ela não seja uma ilusão. Por que é uma ilusão? É porque essa autonomia é um semblante de liberdade, é um semblante de autonomia, que é, de alguma maneira, gerida por interesses, por forças das quais o indivíduo só se dá conta se der um passo atrás e tiver um espírito crítico. E, como a gente viu, a instantaneidade, todas aquelas características que eu citei, elas são obstáculos a serem superados para que a gente consiga se posicionar nessa perspectiva crítica. Então, a gente não vou aqui me estender sobre essa discussão que tomou de Foucault a ideia da sociedade disciplinar, de Deleuze a ideia da sociedade pós-disciplinar, sociedade que hoje em dia tem uma outra biopolítica, uma outra forma de dominação, né? A submissão voluntária e o semblante da liberdade são os que caracterizam essa nova configuração. O panóptico bentaniano da sociedade moderna, que Foucault tão bem analisou, hoje em dia ele foi ultrapassado pelo panóptico digital. E o panóptico digital é um no qual nós todos, voluntariamente, nos expomos ao olhar do outro, que, é claro, de novo, tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos. Sobretudo os aspectos negativos, o fato de que nós, voluntariamente, nos colocamos como alvo de conhecimento, de captura de informação e de manipulação subjetiva por parte das agências que de forma mais ou menos anônima, tentam nos transformar em consumidores de tudo, inclusive consumidores de psicanálise, como Alexandre estava falando desde o início. Então, essa expansão, é claro, da lógica narcísica, porque é disso que a gente está falando, ela tem uma outra consequência, digamos, no imaginário cultural e no modo como a gente se organiza nas relações entre nós, que tem a ver com o que outros autores chamam do declínio da alteridade, da experiência da alteridade. E que, para de novo citar o Byung-Chul Han, ele diferencia a ideia de autoridade, a noção de autoridade, a noção de diferença. Porque eu acho que é uma noção que tem, digamos, uma raiz, eu acho, freudiana. Qual é a ideia que distingue alteridade e diferença para ele? É de que a alteridade ela sempre implica a atopia do outro. A alteridade é o outro que a gente não domina, porque se furta a nossa apreensão definitiva. Ele é inapreensível na sua essência, porque o nosso olhar está aberto para essa abertura ontológica, processual do outro também. Então, essa inapreensibilidade final definitiva do outro é a condição de possibilidade de que a gente estabeleça com o outro uma relação na qual a novidade, na qual o remanejamento, no qual o reconhecimento de estruturas de dominação que a gente não enxergava e passa a enxergar, tudo isso possa se dar. Então, essa atopia do outro, como ele diz, ela corresponde a uma utopia do eros, um modo de relação com a alteridade no qual o outro, justamente porque se furta a essa apreensão, ela nos coloca, é claro, numa posição de incerteza, de insegurança, mas também de abertura, tanto em relação ao olhar frente ao outro, mas como em relação a nós outros mesmos. A diferença, a noção de diferença, ele diz, é outra coisa. Para ele, a noção de diferença ela é testemunho, ela expressa a nossa cultura atual carregada do que ele chama de positividade, que tenta obliterar, tenta recusar, tenta colocar de lado o negativo, a negatividade, justo o oposto daquilo que o conceito de alteridade implica. Então,
quando a gente fala do outro e, segundo ele, né, e tentamos enxergar as diferenças, é muito fácil que essas diferenças elas tomem o lugar de um significante que define de maneira absoluta o outro. Por exemplo, negro, judeu, lésbico, comunista, qualquer coisa. Nisso existe, evidentemente, uma cristalização. Nisso existe, evidentemente, um empobrecimento que afeta não só o outro que é objeto do meu olhar, mas afeta também o meu exercício do olhar. E é claro, eu estou falando ainda distante dos impactos da clínica, mas não é difícil a gente aproximar ou pensar nas implicações disso para a experiência de sofrimento e para a resposta a ela, que é as modalidades da clínica, né? E falando nas modalidades da clínica, não vou me estender sobre isso, porque isso a gente já discutiu muitas vezes, né? Nas últimas 4 décadas, também a gente vê modificações que são coetâneas, que têm uma afinidade eletiva com tudo isso que eu estou falando. E eu vou apenas aludir a elas. Por exemplo, a ideia de que o sofrimento psíquico carrega no seu centro de gravidade a experiência de conflito, de confusão de sentido, de ânsia de entendimento, de interpretação, é um enigma. A ideia do sofrimento psíquico como enigma foi, nessas últimas décadas, cedendo lugar a não só uma concepção racional, mas uma experiência do sofrimento, do mal-estar, como uma disfunção, expressando uma insuficiência, uma desregulação, uma incapacidade, um déficit. E esse deslocamento, evidentemente, não é, digamos, não é desconectado de todas essas mudanças ao redor. Ele não é desconectado do surgimento, no início dos anos 80, do DSM e a cultura psiquiátrica que se montou em cima dessa ideia de uma psicopatologia pragmática, descritiva, meramente funcional, comportamental, onde o critério para demarcar se você tem ou não um transtorno, já não é mais doença, é a funcionalidade bem atingida, saudável, ou complicada do transtorno, né? É claro que isso teve a ver com o ataque muito forte à psicanálise, porque a psicanálise surgiu e, digamos assim, só circula dentro de um paradigma completamente diferente. Com o surgimento das tecnologias digitais, eu estou falando agora dos últimos 10 anos, né? Porque o DSM é de 1980, mas a noção de psiquiatria digital, ponham no Google isso, psiquiatria de precisão, coloquem no Google, ela tem 10 anos, no máximo. E com as novas tecnologias digitais, com essa nossa imersão no mundo totalmente interconectado, cada vez mais na lógica psiquiátrica, na lógica médica, as polaridades axiais do modelo da clínica anterior, digamos assim, elas vão se deslocando em direção a outra coisa. Quais são essas polaridades? Interior, exterior, visível, invisível, primeira, terceira pessoa, etiologia, semiologia, causa, efeito. Todas essas polaridades elas vão tendo a sua relevância diluída na medida em que a gente tem sistemas de aferição de dados, de monitoramento de mudanças, etc. e tal, que funcionam independentemente do encontro, porque são feitos através dos dispositivos nos quais nós estamos ligados, são totalmente objetivos e assemânticos. Eles são captura de dados positivos que permitem coisas positivas, coisas boas. Por exemplo, se pode hoje diagnosticar depressão, demência, risco de suicídio, muito antes que o próprio sujeito esteja pronto para dizer que está nessa condição, pela captura desses dados. Mas é claro que isso implica uma transformação enorme no paradigma da clínica. E quando eu digo isso, não estou apenas convocando a gente a, de certa forma, resistir a isso, porque não tem jeito. Isso está mudando o nosso mundo. O que a gente tem que colocar é, que deslocamentos a psicanálise precisará operar na sua teorização da subjetividade e no seu elenco, no seu repertório clínico, para dar conta
do sofrimento que, inevitavelmente, emergirá nessa nova configuração e em qualquer outra configuração humana imaginável. Então, digamos assim, esse tipo de questão, né? Em que esses movimentos de transformação subterrânea das placas tectônicas impactam a nossa teorização subjetiva, as nossas práticas clínicas e a nossa atuação, nosso exercício crítico, tanto quanto às relações nas subjetividades individuais, quanto na discussão sobre a estrutura da organização social. Além disso, é claro, isso vai precisar, e eu acho que o esforço de vocês nesse sentido deve convergir para esse ponto também. É claro que isso coloca questões fundamentais de transformação das nossas próprias organizações, né? Dos meios e dos processos, das estruturas pelas quais se dá a transmissão da psicanálise, né? E se dá a formação de novos psicanalistas, porque é disso que vai depender o declínio e a obsoletização da psicanálise ou seu revigoramento. Então, de certa forma, pensando agora no horizonte da psicanálise, a gente sabe, no início do século XX, esse século freudiano, a psicanálise ainda podia ser vista, como Freud viu, Jung e tal, como uma peste. Hoje em dia, já não é mais a peste, né? A psicanálise ela virou parte da cultura. Nenhum outro autor talvez tenha impregnado e, portanto, influenciado tanto, não só, digamos, as teorias, mas a experiência de si, como Freud no século XX. E a gente vê o impacto disso nas patologias, mas também na cultura, na literatura, no cinema, que testemunham isso. Ninguém pode ver Hitchcock sem lembrar de Freud, por exemplo. Bom, não vou entrar por aqui, porque eu começo a falar de cinema, me animam. Voltando ao fio da meada. No final do século XX, nas últimas décadas, já a psicanálise estava sendo combatida, atacada. Em 1993, houve aquela famosa capa da Veja que tinha uma imagem de Freud e perguntava: Freud está morto? Interrogação. E essa discussão ela tinha a ver com o avanço do cognitivismo, o avanço das neurociências, as mudanças na cultura que faziam com que houvesse críticas, tanto à direita quanto à esquerda, tanto críticas conservadoras quanto críticas progressistas à psicanálise. A crítica conservadora era: a psicanálise não é ciência, não é científica, é um conjunto de crenças que é impossível de comprovar, está mais próximo da astrologia do que da astronomia, é antirreligiosa e, portanto, é alérgica a experiências culturais importantes, ela é elitista, porque quem é que pode fazer psicanálise, e etc. Né? A crítica progressista, por outro lado, dizia, e ainda diz, essa crítica ainda é presente, a psicanálise ela é filha da sociedade patriarcal, individualista, fundada sem se dar conta na família, no ideal da família burguesa. Ela é, portanto, também heteronormativa, ela é racista, o inconsciente não tem cor, o que não é nada mais, nada menos do que um recalcamento da realidade, que a gente vai conversar daqui a pouco. Ela é elitista, etc. E tal. Então, tanto da perspectiva conservadora quanto progressista, no final do século XX, a psicanálise estava sob ataque, sob bombardeio. Não à toa começaram a haver esses movimentos de colocar no canto do ringue a psicanálise nos países onde os sistemas de saúde tinham a psicanálise como uma ferramenta importante na organização, na concepção e na prática das experiências de cuidado né? Em 2020, o que a gente vê? Curiosamente, Freud, enfim, se morreu, ressuscitou, que nem Lázaro, né? E a psicanálise, embora tenha sido enterrada várias vezes, ela dá mostras de vitalidade e não é um zumbi, porque ela ainda é presente. O caso brasileiro é um testemunho disso, mas não só, né? A produção intelectual crítica
influenciada ou, de certo modo, como base de análises críticas sobre a sociedade contemporânea e suas perspectivas, ela é em muitos aspectos, muito fortemente influenciada pelas diversos matizes que a psicanálise propõe para o pensamento crítico, né? De certa forma, em 2020, mesmo aqueles defensores, por exemplo, da neurobiologia como expectativa, como esperança de uma ciência que pudesse, de maneira exaustiva, dar conta da experiência subjetiva, fracassou. E hoje, neurocientistas que se respeitam dialogam com a psicanálise. De um modo parecido com o que aconteceu nos anos 50, quando James Watson e Francis Crick descobriram a dupla hélice do DNA e se criou uma expectativa de que, bom, agora a genética vai explicar tudo. Como nós somos, por que nós somos, isso, aquilo outro. Bastaram algumas décadas para se saber que não é bem assim. A epigenética mostra que o DNA ele só opera definitivamente na medida e com a influência das relações com o ambiente, etc. e tal. Ou seja, essa ideia de que a ciência, qualquer das suas versões, daria conta da subjetividade humana, com o avanço extraordinário das neurociências, da biologia, da genética e tal, mostrou seu limite. De modo que hoje a psicanálise ela tem um horizonte de revigoramento possível na medida em que a gente não se furte a ocupar esse lugar de interlocução com essas ciências que estão fora do nosso campo, né? E que dialogam. Por quê? Porque nós temos um objeto em comum, o sofrimento humano, e que é tão complexo que se beneficia na sua elucidação de pontos de vista diversos. Nenhuma teoria tem o monopólio sobre o que é nada, em especial o sofrimento humano. Bom, isso coloca, então, a questão do horizonte da psicanálise, como está no nosso título. Na verdade, esse horizonte é um pouco equívoco, porque o que é a psicanálise? A psicanálise é um arquipélago, ou é um conjunto de encruzilhadas, um conjunto de caminhos, de matrizes. É claro que a gente pode encontrar alguns elementos que são, digamos, essenciais e que estão presentes em todas as versões da psicanálise. Mas, evidentemente, que na prática, na presença efetiva, real da psicanálise, a gente encontra versões da psicanálise muito diferentes. Não só do ponto de vista da teorização clínica, mas do ponto de vista da concepção do lugar da psicanálise na sociedade. Então, de certa forma, falar do horizonte da psicanálise é falar das várias encruzilhadas e dos caminhos possíveis que o campo plural da psicanálise pode tomar para si. Então, a psicanálise vai se tornar uma modalidade de apaziguamento adaptativo, sofisticado para as elites, como em alguns países do mundo hoje em dia ou vai se tornar um aparelhamento de semblantes de resistência, que são, na verdade, vetores de normatização pela via do consumo de serviços de bem-estar, como é o que propõe essa popularização da, entre aspas, psicanálise, né? Consumo de bem-estar. É isso que essas pessoas estão tentando produzir, tentando vender com o produto, entre aspas, psicanálise. Nós vamos ter ainda vetores que vão botar óleo na engrenagem neoliberal, com o elogio acrítico da flexibilização subjetiva, da singularidade radical, da resiliência pessoal, do exercício da autonomia pessoal. Todas essas coisas podem estar sendo colocadas a serviço tanto de uma apropriação emancipatória por parte do sujeito, como de subordinação a essa ideologia neoliberal que hoje em dia vigora no mundo contemporâneo, na sociedade do desempenho, onde tudo se trata de otimizar os recursos psicológicos. Ou seja, a psicanálise tanto pode ser um vetor dessa gestão neoliberal do sofrimento e do mal-estar, como o pessoal lá da USP, o Nelson, o Safatli, o Dunker, já há muito tempo vem esmiuçando, ou ela pode ser ao contrário. E, para ser o contrário, para poder voltar a ter
o seu traço de teste, digamos assim, para ter... não há como a gente escapar dessa conclusão. E é claro que essa é uma conclusão à qual nem todos os psicanalistas vão aderir. Qual? A de que o que pode definir um horizonte desejável para a psicanálise é a adoção de uma perspectiva crítica como sendo essencial à sua natureza. Tanto no que diz respeito à experiência clínica, que a confronta sem precisar negar a utilidade pontual de outras abordagens do sofrimento humano, como o cognitivismo, a psicofarmacologia, etc., mas que reserva e não abre mão de uma concepção do psiquismo onde a abordagem do sofrimento é um exercício permanente, vamos dizer assim, para usar um vocabulário que não é nosso, é mais filosófico, digamos, político, de experiência ou de exercício crítico, de deslocamento subjetivo, de reposicionamento, de reorganização de ideais. Essa perspectiva crítica que é, portanto, possível de estar presente na experiência clínica, mas também na análise da cultura, né? De certa forma, isso é a gente atualizar o legado freudiano na sua essência. Freud é um autor, é um pensador que diz, por que ele teve tanta influência no século XX? Porque, de alguma maneira, ele conjugou duas heranças que, de alguma maneira, fundaram aquilo que é o homem moderno. O iluminismo universalista da razão, a ideia de que é preciso compreender, é preciso tentar explicar, é preciso jogar luz, e a loucura tem uma razão, tudo aquilo que aparece sem sentido tem algum sentido subjacente, a ideia de que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Essa ideia do Hermílio Brito de Carvalho, verso lindíssimo do Samba do Paulinho da Viola, Freud poderia ter assinado. É o iluminismo. Mas é também, Freud, uma figura do romantismo. A ideia do humano como sendo atravessado por forças internas e forças não só internas, mas por um abismo que é, de alguma maneira, impreenchível. A ideia de que existe a gente pode chamar de um negativo, é aquilo que a noção de pulsão conjuga, tenta conjugar. A ideia de que nós somos movidos por coisas que não vão ser nunca eficazes, não vão ser nunca positivadas, não vão ser nunca adestradas de maneira que a gente fique feliz. Se a gente conseguisse isso, teríamos uma sociedade não humana. Então, se a gente toma o pathos humano como nosso objeto, o pathos humano, tanto no ponto de vista coletivo quanto singular, essa perspectiva crítica é o que nos espera. E eu vou citar rapidamente dois ou três tópicos que são candentes na nossa atualidade e para os quais a gente precisa se dedicar para pensar. Uma questão são todas as questões ligadas ao tema da identidade, que ganhou nas últimas décadas, e sobretudo nas últimas 2 décadas, uma importância crucial na política, na vida social, que foi expandida, catapultada pelo surgimento das redes sociais, da comunicação entre os grupos, que antes eram silenciados facilmente, hoje em dia não são, as vozes que eram emudecidas pela dificuldade de acesso à ágora, à praça, e que hoje em dia tem acesso instantâneo, imediato, universal e ilimitado. Todas essas mudanças profundas e tecnológicas, elas acabaram, e é claro, aquilo que eu falei sobre a mudança do horizonte político, acabaram fazendo com que a questão da identidade se tornasse crucial, central nos nossos dias. E, é claro, aqui o que é a discussão a ser pensada é a polaridade entre a importância, o alcance emancipatório das chamadas políticas da identidade, né? Que é a revelação de identidades que são utilizadas como categorias de opressão, e a reviravolta dessas identidades para que se transformem em plataformas emancipatórias, instrumentos de resistência, e mais do que de resistência, de revolução, de transformação das estruturas que são responsáveis pela produção de identidades oprimidas, excluídas, segregadas, etc. Esse é um debate muito, muito complexo, muito candente,
porque vocês sabem que hoje em dia, no pensamento, não vamos nem falar do pensamento conservador, porque, é claro, as modificações que foram ocorrendo nessas últimas décadas fizeram com que a presença dessa pauta no campo da política produzisse o efeito tanto de chamar ao campo da política muitos atores individuais e coletivos que estavam fora dela, mas também teve o efeito de produzir uma resistência por parte do pensamento conservador que recusa essa pauta identitária como sendo um ataque à tradição, um ataque à família, etc. E tal. Então, existe essa... Mas dentro do próprio campo progressista, existe essa polaridade entre o que seriam as lutas que fazem da identidade uma plataforma de lançamento de uma visão crítica da sociedade e de um projeto de transformação radical da estrutura social. Então, a identidade é um momento inescapável, fundamental, para que um dia se torne, digamos, acessório de uma discussão sobre que tipo de sociedade queremos para todos. E os que acham e criticam as lutas identitárias como sendo capturadas pela lógica do narcisismo grupal, pela lógica do chamado identitarismo, que, na verdade, por serem enfim, por serem embebidas pela lógica do narcisismo, produz mais choques entre diferenças, produz mais o sentimento de ressentimento, produz mais a política apenas como busca de reconhecimento do que aquilo que os, vamos chamar assim, os universalistas propõem como sendo algo final da política. Esse é um debate complexo do qual a gente não pode escapar. E para o qual eu acho que a psicanálise tem uma contribuição que é muito importante. Né? A psicanálise, por exemplo, vocês lembram do caso do Preciado, né? O Paulo Beatriz Preciado, que criticou a psicanálise de maneira aguda no Congresso de lacanianos, aplaudida e vaiada, etc. E tal. E a crítica é uma crítica, digamos, progressista, à esquerda, contra tudo aquilo que caracterizaria a psicanálise como sendo patriarcalista, heteronormativa, etc, etc. No entanto, a psicanálise ela se presta a ser utilizada de várias formas. A psicanálise é uma ferramenta que, às vezes, você usa para poder justificar isso e aquilo. É verdade, a crítica que esses movimentos fazem à psicanálise, ela é absurda? Não, não é absurda, não acho que seja. Basta a gente pensar no que aconteceu com os homossexuais, os psicanalistas homossexuais, nos anos 50 e 60, que não podiam se apresentar como tal. Por quê? Porque digamos assim, o mundo da psicanálise era avesso à ideia de que um homossexual poderia perfeitamente ser um psicanalista como o outro e que isso não denotava, se não patologia, um não amadurecimento psicossocial. Todo mundo sabe disso. Foi uma luta. Não foi só os psiquiatras que tiveram que abrir mão da categoria de homossexualidade como patológica em 1973. Isso aconteceu também no campo da psicanálise. Não é surpreendente que psicanalistas não vivem na estratosfera, vivem na cultura, são atravessados por preconceitos. O problema é que nem sempre a gente se dá conta disso e tende a narcisicamente se colocar numa posição um pouco acima, como se nós tivéssemos um meta-olhar, uma meta-teoria, uma meta-compreensão dos conflitos sociais. Não, nós estamos dentro deles. E eles atravessam a psicanálise. Então, dentro da psicanálise, a gente tem toda a tematização das identificações que, de alguma forma, recolhem o que pode haver de positivo na ideia de identidades e a colocam, digamos, num lugar em que ela não se transforma numa identidade totalizante, substancial, essencial. A identificação ela tem a ver com o processo de construção permanente, continuado, processual, de identidades que não são totalizantes e, portanto, não são segregativas, não são essencializantes. Né? Desse ponto de vista, qualquer identidade que eu eleja é apenas uma das quais me marcam, não é a única que me define como eu sou. Essa é uma contribuição importante, não vou me desdobrar aqui, porque não é o nosso tema de hoje. Mas é claro que é imprescindível
o uso das identidades em prol de uma transformação social que não seja cega àquilo que o universalismo da política até os anos 80 era cego. A questão racial, a questão feminina, a questão dos deficientes e por aí vai. Étnicas, etc. Né? Essas frases famosas, o inconsciente não tem cor, o psicanalista não é homem nem mulher, tudo isso se mostra hoje apenas expressão de cegueira ou de preconceito. Então, mas de outro modo, o que é que poderia ser o eixo constitutivo de um processo de emancipação, se não a ideia de um sujeito que não se cristaliza em nenhum dos seus eus imaginários? Um sujeito que é capaz de adentrar, mas sair, é capaz de se desprender, se desapegar das suas múltiplas possibilidades de identidades do eu. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trazer para a nossa discussão. Isso, evidentemente, entre as questões identitárias, tem a questão racial. Eu não vou adentrar, mas vou apenas tocar no final da nossa conversa. Um outro ponto onde isso está totalmente acoplado e presente é na discussão cada vez maior da experiência, do que a gente poderia chamar da experiência trans. Essa discussão e a presença na cultura da discussão sobre a experiência trans, né, uma expressão para dar conta de uma complexidade, de um campo bastante complexo, ela é cada vez mais inescapável. Né? Ela é cada vez mais inescapável. Então, os psicanalistas já têm se debruçado sobre isso. Né? Existe a produção de psicanalistas que não transigem na ideia de que a transexualidade é uma forma de psicose. Ponto. Em razão da conclusão do nome do pai. É uma espécie de tentativa de castração no real, que é um semblante do que seria um semblante no real, uma coisa um pouco paradoxal, do que seria a castração simbólica. É uma maneira de ver, mas não é a única. Né? A ideia de que boa parte dessa discussão, dessa perspectiva, ela está baseada naquela frase famosa de Freud, que é anatomia e destino. Mas é preciso lembrar que quando Freud fez isso, foi para se desprender dessa asserção. É que, no caso do humano, no caso da subjetividade humana, nada, nem mesmo a anatomia, é destino, pela capacidade que a linguagem, que o psiquismo humano tem de construir aquilo que reconhece como realidade e de produzir novas realidades, novos ambientes humanos, novas maneiras de habitar o corpo, novas maneiras de configurar o corpo. Então, essa é uma perspectiva que eu acho inerente à concepção psicanalítica da subjetividade do sujeito, do psiquismo, do eu. A ideia de processo, a ideia de inessencialidade, a ideia de transformação, a ideia de criação. Então, nessa perspectiva, a questão da experiência trans, ela aparece como sintoma da nossa época, como expressando conflitos e características e desafios e enigmas e problemas da nossa época. Então, a psicanálise, os psicanalistas, né, eles podem tanto... Esse é um campo onde aquelas questões... Nós nos tornaremos guardiões da ortodoxia, nostálgicos de uma subjetividade que Freud enxergou, ou nós vamos ter os olhos abertos para o campo subjetivo que esse mundo engendra, com desafios que nem sempre foram capazes de serem pensados antes, mas que as novas gerações de psicanalistas são obrigadas a pensar, com o risco de, se não fazerem isso, se tornarem interlocutores que não têm muito a dizer e que são colocados e são escanteados, como o Preciado, de alguma maneira, tentou fazer naquele evento. Então, se a gente toma essa ideia de anatomia e destino na sua acepção mais correta, se a gente pega a ideia da sexualidade humana como sendo inerentemente perversa e polimorfa, não faz sentido a gente não olhar de maneira aberta para essas transformações. Mas isso vai depender do exercício crítico, porque essa ideia da sexualidade perversa, polimorfa, etc., não impediu que, durante muito tempo, psicanalistas não pudessem oficialmente, publicamente, dizer que eram homossexuais. Não podia. Em total confronto com o que a teoria lida desta maneira preconizaria. Então, a
psicanálise ela é cúmplice da epistemologia da heterossexualidade normativa? Sim e não. Sim, porque, como ela está mergulhada na cultura e os psicanalistas não são marcianos, eles podem reproduzir exatamente o imaginário da sua época. Não, porque a psicanálise, como teoria, tem ferramentas agudas que a fazem imune à ideia de uma heterossexualidade normativa. Então, a psicanálise pode ser subversiva ou adaptativa, dependendo de como os psicanalistas leem a psicanálise e entendem o lugar dela no mundo e, portanto, da visão que eles têm do que é subjetividade humana e o que é a experiência humana de uma maneira geral. Isso eu vou só terminar agora fazendo alusão a um outro campo ao qual eu já apontei antes, que é o impacto dessa transformação veloz e cada vez mais abrangente da esfera digital, do mundo digital e do tema da virtualidade, né? O surgimento dessa cultura digital, que já deu origem como eu disse para vocês, a noção de psiquiatria digital, por exemplo, ela é, de alguma maneira, um dos vetores de maior transformação, porque ela está inerentemente ligada às transformações daqueles elementos que eu coloquei no início: o tempo, o espaço, a comunicação, a presença, o corpo. Tudo isso é, de alguma maneira, expandido, transformado pelo avanço das tecnologias digitais e pelo avanço desse imbricamento entre real e virtual, que atravessa aquelas fronteiras anteriormente constitutivas da subjetividade, interioridade, exterioridade, eu, outro, eu, objeto, pensamento e matéria, todas essas coisas, objetos, eu e os objetos, todas essas coisas vão sendo completamente reviradas pela emergência desses espaços digitais, das tecnologias digitais, e de alguma maneira, isso é um desafio para nós. Um desafio que eu vou tentar terminar agora, um desafio para o qual, de novo, assim como para a questão da identidade, para a questão trans, para a questão racial, a psicanálise tem instrumentos que nós precisamos afinar, nós precisamos amolar as nossas facas teóricas para poder dar conta daquilo que são as questões ligadas à presença cada vez mais expansiva do virtual. Se a gente quiser aludir apenas um aspecto do que pode ser a contribuição da psicanálise para essa discussão, é o fato de que a concepção de subjetividade organizada pelas diversas maneiras de pensar a psicanálise, essa não é, eu acho, característica apenas de uma ou outra das matrizes teórico-clínicas, é a ideia de que a subjetividade humana ela é fundada na virtualidade. As dimensões virtuais da vida psíquica, a virtualidade psíquica, digamos assim, é o que caracteriza a mente humana, o funcionamento psíquico humano. É o que a diferencia de outras formas de mente, por conta da linguagem, por conta dos fenômenos transicionais, por conta do imbricamento entre real, simbólico e imaginário, que está sempre se fazendo e se refazendo. Enfim, não há como quer dizer, há como, mas é possível pensar a psicanálise a partir dessa perspectiva e, ao invés de se confrontar e de recusar e de denunciar apenas os reais perigos e problemas do avanço do virtual, encontrar maneiras de adentrar esse universo de maneira crítica. E o que significa isso? Capaz de pensar o que é que isso pode trazer de positivo e quais são os riscos, problemas e perigos que isso pode trazer. Um dos perigos que a gente, o tempo todo, hoje em dia, já se defronta na clínica, é o surgimento dessa dependência digital, né? No qual o uso dessas tecnologias virtuais, de alguma maneira, expressam e catalisam e precipitam uma espécie de curto-circuito na relação do psiquismo com o objeto, com os objetos, e, sobretudo, com digamos, o processo
de construção a partir da abertura ontológica do mundo e de nós mesmos. Quer dizer, a dependência digital faz com que a gente facilmente se torne muito mais... que a gente se deite, não, que a gente se apoie, que a gente se organize, que se funde em simulações virtuais daquilo que, em outros tempos, era obrigatoriamente vivido na esfera do real, dos corpos, das interações físicas com os objetos, da contemplação que a duração do tempo permitia. A ideia de simulacro, a ideia de virtualidade que simula a realidade, cria novos horizontes de agência e de experiência humana, mas também cria novos problemas, e que a gente já está começando a ver aqui. Enfim, para resumir, eu acho que o nosso tempo ele é prenhe de mudanças estruturais profundas mesmo. Eu acho que, de fato, o século XXII vai ser muito... século XXI, o XXII, então, século XXI vai ser muito diferente do que foi o século XX, no qual eu me criei, me formei, no qual eu entendi o mundo, etc. Por isso, há uma tarefa, eu acho, crucial para as sociedades psicanalíticas, para os institutos, as instituições de formação de psicanalistas. A gente precisa atrair novos perfis, de pessoas interessadas na psicanálise, no campo da psicanálise. A gente precisa atrair novas gerações. A gente precisa estudar, ampliar, legitimar e fazer a formação desses analistas em novos settings, e não apenas nos consultórios. Uma das coisas boas do Brasil é que há psicanalistas nos consultórios, nos hospitais, nas clínicas, nos CAPs, na rede pública da saúde mental, no campo da educação, no campo jurídico, etc. E isso precisa ser cada vez mais estimulado. Até porque essas novas gerações serão capazes de olhar para tudo isso de uma maneira que eu não sou capaz, de uma maneira que as pessoas que são de outro universo têm mais dificuldade. Normal. Assim como, para mim, é muito mais difícil começar a entrar fazer um Reels, entrar em TikTok, é menos intuitivo. Para muita gente que adentra esse mundo e respira isso desde que nasce, a psicanálise vai precisar ser, digamos, apreendida e transformada em ferramenta crítica de um modo diferente daquilo que nós conseguimos fazer. Era isso que eu tinha para trazer para a nossa discussão como uma espécie de estímulo a que vocês possam discutir isso tudo nesse ano e nos anos que se seguem. Muito obrigado. Obrigado a você, Benilton. Excelente. Eu queria lembrar a todos que quem quiser fazer perguntas estão abertas. Favor fazer pelo chat. As perguntas vão me ser encaminhadas e eu repasso ao Benilton. Vou usar da prerrogativa, então, de coordenador da mesa para colocar duas questões, Benilton, que têm me incomodado muito. A primeira, enquanto membro da diretoria de uma sociedade de formação de psicanálise, que a questão é simplesmente a seguinte: enquanto a gente é psicanalista, a gente cuida da formação própria, autônoma, né? De você se tornar psicanalista, se aprimorar e etc. Entrar para a diretoria, assumir esse cargo, implica pensar em como promover isso para outras pessoas. E aí a gente se depara com, eu, pelo menos, me deparo com uma dificuldade que diante dessas necessidades que são prementes mesmo, de renovação, a gente encontra uma dificuldade particularmente grande na questão do tripé, porque se a formação depende do tripé, análise pessoal, estudo teórico e supervisão abalizada, né? E eu quero enfatizar muito cada um desses. Como é que a gente, de alguma maneira, agiliza isso? Porque me parece a dificuldade é a seguinte: como tornar a formação do psicanalista
mais, mais acessível, mais rápida, mais ampla, mas, ao mesmo tempo, preservar a qualidade, porque assim, a análise pessoal é uma coisa que demora. Né? Estudo teórico demora. A gente estuda até hoje. Né? Vou dar aula sobre sonhos, eu releio os textos toda a aula. E isso é bom. Né? A gente faz isso. Eu tenho me deparado com isso, eu tenho, no fundo, criticado um pouco a maneira como a gente está lidando com isso, porque, no fundo, eu acho que a gente está assumindo posturas sem discussão. Por exemplo, a das análises uma vez por semana, que se tornaram hegemônicas, e a gente não discute até as implicações disso na formação do analista. Os grupos de estudo que passaram a ser quinzenais. Como assim quinzenais? Eu me pergunto, mas você quer se dedicar a se formar psicanalista, mas não consegue ler um texto de 8 páginas em uma semana? Precisa de 2 para ler? E assim mesmo não leem, né? Isso acontece na universidade também. Eu já tenho 6, 7 anos já, né, que saí da universidade, mas me lembro de, às vezes, alunos do meu grupo de pesquisa que não liam textos mastigadíssimos, escolhidos a dedo exatamente para apresentar determinadas questões, e tem assim, no grupo de pesquisa, quer dizer, isso acontecia. Como enfrentar isso? Não sei, o que você pensa sobre isso? Quais as saídas para isso? Porque eu acho que é um problema que se coloca, mas a gente tem que pensar criativamente, né? No sentido de como tornar essa questão, como lidar com ela. Essa a questão. Essa é a primeira. Eu vou te fazer uma segunda, e aí é clínica. Benilton, você citou o Ehrenberg. Ehrenberg é um autor, eu acho, extraordinário. A pesquisa dele é sempre muito elucidativa. E já tem 24 anos que ele escreveu La Fatigue d'être soi, né, com Depressão e Sociedade, é um subtítulo, onde ele aponta esse cada vez maior a busca dos indivíduos e das sociedades por substâncias químicas de incremento de performance ou de apaziguamento de angústias. Mas o objetivo é sempre esse, é o da performance. Lá ele dizia isso. O que a gente vê na clínica hoje? E isso de uma maneira cada vez mais crescente. Pessoas que cada vez se medicam mais. E a vida muito reduzida à esfera profissional. Então, você toma um antidepressivo porque está muito cansado, aí você toma um remédio para dormir, porque não consegue dormir, a cabeça não para. Aí, no dia seguinte, você precisa de um estimulante, porque o remédio causa, sei lá, te deixa meio grogue de manhã, você toma um estimulante, aí vai transar, precisa de um estimulante da ereção, e vai relaxar, aí precisa de uma droga lícita ou ilícita também para viver esse relaxamento, aonde a dimensão subjetiva não aparece. O que aparece é esse sujeito como operador num campo de eficiência. Agora, a gente, enquanto psicanalista, às vezes se vê na posição de até apoiar a busca por essas substâncias, no sentido de que você percebe a paralisia do sujeito e que é melhor intervir né, com um medicamento para tentar produzir alguma abertura aonde o sujeito possa surgir de maneira reflexiva e tomar um pouco as rédeas da sua vida. Isso é muito angustiante e eu não tenho visto muitas maneiras de enfrentar isso. Queria te ouvir um pouco a esse respeito também. São as duas coisas. Bom, Alexandre, em relação a essa segunda pergunta, eu entendo perfeitamente o que você diz, e de fato é um fenômeno que cada vez mais presente, não é só em jovens, né? Em pessoas adultas, enfim, quase todo mundo hoje em dia. É raro você encontrar alguém
que procura você e diz: eu vim aqui porque eu não consigo me entender, eu tenho questões que eu preciso elucidar, até hoje eu não... Enfim, esse tipo de conflito típico, de algumas poucas décadas atrás, não comparece. E isso é um sintoma da cultura atual. Todos nós, digamos assim, não são só os pacientes. Se a gente fosse fazer aqui uma pesquisa franca com todo mundo que está aqui presente, provavelmente muita gente diria: não, realmente, de vez em quando eu tomo um remédio para dormir, um remédio ansiolítico. Então, enfim, é isso. E, de certa forma, isso responde, eu acho, a um caminho sem volta. Qual? O de regulação biotecnológica, daqui a pouco biodigital tecnológica da vida subjetiva. Eu não creio, enfim, se bem que na história a gente nunca pode dizer que tem certeza que vai acontecer, mas eu acho que essa relação com a vida, que passa pela regulação através de coisas que o mundo disponibiliza, e podem ser coisas digitais, podem ser coisas químicas, podem ser coisas eletrônicas, campos de interferência no cérebro através de, sei lá, um troço que você tem em casa e que emane ondas que vão acalmar os centros da ansiedade. Tudo isso pode acontecer. E as pessoas vão utilizar. Então, isso não tem jeito, a gente tem que lidar com isso. Isso, o que eu acho que coloca como questão é para, por exemplo, a discussão da natureza do diálogo clínico. Porque no paciente clássico anterior, você já partia de uma plataforma na qual estava dada a experiência de introspecção por parte do paciente, né? O exercício, a capacidade, o hábito de exploração da intimidade, de exploração das próprias nuances e contradições. E, portanto, da visualização dos conflitos que subjazem ao comportamento. Só que, hoje em dia, para esse tipo de perfil, isso não está dado. De alguma maneira, isso precisa ser construído. Então, eu acho que isso acaba resultando na necessidade, muitas vezes, de, nas sessões, você ter que criar um espaço para que a conversa saia um pouco do eixo da otimização, da eficácia, do como é que está, para poder você conversar sobre nada, sobre bobagem, sobre desviar a rota da conversa para um papo furado, para uma conversa que aparentemente não quer dizer nada, mas onde você visa despreender aquele sujeito do padrão de funcionamento habitual, de visão de si próprio, do mundo e das ineficácias, para poder pensar em outra coisa. Sei lá, você conversar sobre um filme, você conversar sobre uma celebridade. Tudo isso pode estar a serviço de você arrancar o sujeito desse universo de referências e de expectativas para desarmá-lo e abrir alguma clareira onde alguma coisa nova possa surgir. Eu tenho experiência com pacientes muito interessantes, mas, é claro, eram pessoas, de alguma maneira, muito empenhadas nesse processo clínico e que conseguiram sair desse torvelinho. Eram pessoas que tomavam antidepressivo, tomavam estabilizador, tomavam ansiolítico, tomavam indutores do sono, e tal, e que o que de fato permitiu ir abandonando isso, ou pelo menos alocando isso num grau razoável, foi a possibilidade de conversar sobre outras coisas que não isso, sobre outras coisas que não os perrengues da vida cotidiana, porque os perrengues se colocam de tal maneira que a solução para eles parece ser otimização, né? Aumento de eficácia, etc. Então, isso é um exemplo. A gente poderia conversar muito sobre isso, mas eu acho que você está apontando para uma das respostas da pergunta que você fez, a primeira. Como é que a gente pode pensar na mudança do modelo da formação, de transmissão, num mundo que está tão diferente? Eu também não sei. Mas eu te digo uma coisa. Eu sou capaz de apostar que gerações mais jovens terão respostas melhores para isso.
E é por isso que eu insisto que nós precisamos aprofundar e acelerar o processo de renovação das pessoas que são os candidatos a serem analistas. E é claro que isso vai mexer nos nossos modelos, os modelos que a gente tem. E não só no perfil das pessoas que a gente quer, para as quais a gente quer fazer essa transmissão, mas também nos tipos de prática para os quais elas acham que a psicanálise pode ser um instrumento. Né? Não é mais possível pensar que a psicanálise vai ser renovada, revigorada e instigante se ela for fazer o que ela fazia nos anos 50 e 60. Acolher pessoas que vão deitar no divã, que vão ficar 4 vezes por semana, gastando uma fortuna que a maioria das pessoas hoje não tem. Mesmo nos anos... Ainda hoje tem pessoas, né? Que acham que você não ter 3 ou 4 sessões por semana significa automaticamente que aquilo é uma psicoterapia e não uma psicanálise, não uma análise. Né? Essa discussão, aliás, essa é uma discussão interessante, porque essa fronteira entre o que é psicanálise e o que é psicoterapia psicanaliticamente orientada é uma discussão clássica, né? E que reserva, digamos assim, o ouro para a chamada experiência psicanalítica em si, e um ouro meio misturado ali, tarará, que tudo bem, pragmaticamente, mas é claro que isso tem uma hierarquia de valor que eu acho, hoje em dia, não cabe. Não cabe. Porque é como se a gente tivesse que pensar o espectro de ações, o espectro de intervenções, o espectro de expectativas, de objetivos da análise, diferentemente adaptadas ao que é o nosso mundo, do que foram nos anos 50, 60, 70. Então, como é que faz isso? Eu acho que quem responde melhor essas perguntas são as pessoas que emergem desse universo. Então, por isso, eu acho que a gente tem que ter pessoas mais jovens, a gente tem que ter pessoas da periferia, a gente tem que ter pessoas negras, a gente tem que ter pessoas trans. Essas pessoas precisam entrar. E ainda hoje, isso é difícil. É difícil. A gente resiste, o campo, digamos, resiste. As instituições resistem. Algumas instituições agora já estão nesse processo por conta da onda que esses movimentos tiveram no campo público, e algumas instituições psicanalíticas já estão se mexendo para mudar isso. Porque enquanto você ser psicanalista significa você ser branco, de classe média, com dinheiro, universitário, não vamos para frente. Nós vamos ser mais do mesmo. Vamos ter um campo ali de atuação, mas a ideia de que a psicanálise possa ser, de novo, uma espécie de, entre aspas, teste, exige fazer uma coisa tão insólita, tão inesperadamente provocadora, quanto Freud fez no início. Então, a gente tem que... Isso, eu acho que o bom da sua pergunta é que a gente não tem que ter pressa para responder essa pergunta. E a gente tem que se questionar se somos nós as melhores pessoas a responder essa pergunta. Obrigado, Benilton. Excelente. E otimista, hein? O otimismo aí talvez seja o mais revigorante. Maravilha. Vou passar para umas perguntas do pessoal que chegaram aqui. Primeira, da Letícia Tavares. Gostaria de lhe perguntar sobre quais seriam os elementos que fundem o pensamento psicanalítico que mantém a heteronormatividade. Talvez fosse bom você fazer mais uma de perguntas. Tá. Porque eu não sei quantas tem, então o tempo... Tá, vou ter mais uma da Lia Sherman. O que mantém o lugar subversivo da psicanálise não estaria na sua proposta de ser escuta num mundo um tanto raso e imediatista? Desculpa, Alexandre, você pode repetir? Claro. O que mantém o lugar subversivo da psicanálise não estaria na proposta de ser escuta num mundo um tanto raso e imediatista? Bom, não sei se há outras perguntas, mas eu vou responder de maneira muito rápida, né? Muito preliminar a essas duas perguntas. A pergunta da Letícia, eu prefiro responder de uma maneira inversa, digamos assim. O que é que eu acho que... Por que é que a psicanálise pode ser tomada como uma espécie de bastião da defensora, representante, caucionadora
legitimadora da heteronormatividade, a minha resposta é a leitura que os psicanalistas e os que leem a psicanálise fazem dos textos psicanalíticos. Porque a teoria psicanalítica ela é complexa o suficiente para que leituras muito distantes sejam feitas de um mesmo texto. Então, em outras palavras, o que fez, porque isso é verdade, o que fez com que a psicanálise, de alguma maneira, tenha sido um movimento que foi subjacente à sustentação de uma cultura heteronormativa, de uma cultura preconceituosa em relação a orientações sexuais, porque isso aconteceu. Por que aconteceu? Por causa dos psicanalistas, por causa do fato de que a leitura que foi hegemônica em alguns momentos da história interpretavam o texto sem se dar conta de um modo tal que reforçava, justificava, digamos, teoricamente, o que nada mais eram do que preceitos presentes, impregnando o imaginário cultural de uma época. Isso aconteceu não só em relação a questão da heteronormatividade, aconteceu em relação a patologias. Se a gente pensar, por exemplo, é difícil imaginar que hoje um psicanalista informado diria o que uma pessoa tão inteligente quanto o Bruno Bettelheim disse a respeito do autismo. E por que o Bruno Bettelheim foi capaz de dizer que o autismo se devia estava ligado ao desejo inconsciente da mãe de que o filho não tivesse nascido? É porque ele estava impregnado de concepções da época que o faziam chegar a essa conclusão lógica. E ele estava, além disso, tentando encontrar alguma maneira de ter um caminho de tratamento. Então, vamos tratar da mãe, já que o inconsciente da mãe é que causa. Então, quem sabe, que tratando dos autistas não havia solução alguma. Então, vamos tratar da mãe. Então, foi uma aposta terapêutica que era uma espécie de desespero teórico. Não desespero, porque ele não estava desesperado quando ele fez isso, mas era uma afirmação que abria um caminho de tratamento possível, mas que era completamente ainda informado por uma visão do psiquismo, na minha opinião, calcada numa disjunção entre o biológico e o psicológico, e numa espécie de hegemonização do psíquico sobre o neural ou neurobiológico. E é claro, se você quiser, como ele fazia, você encontra trechos de vários autores para poder calcionar o que você está dizendo. Eu já encontrei colegas, isso tem muito tempo, que diziam que, por exemplo, o diabetes, tem um artigo que eu usei uma vez um artigo que eu li de um colega nosso brasileiro, que dizia que o diabetes era provocado por um ódio inconsciente do sujeito em relação a si próprio e que, portanto, se punia com a impossibilidade de obter prazer. Isso era a explicação do diabetes. É uma coisa. Mas, se você olha quando foi produzido e qual era o imaginário predominante no campo psicanalítico, é fácil compreender. Quando surgiu o Ampliquetil, a clorpromazina, o primeiro remédio antipsicótico a aparecer, né, neuroléptico, ele teve um impacto impressionante em alguns pacientes psicóticos que estavam internados. Esse impacto antidelirante, anti-agitação psicomotora, etc. e tal, por incrível que pareça, para nós é quase impossível compreender, assim, se colocar nos sapatos daqueles psicanalistas, mas se você consulta a literatura, você vê psicanalistas dos anos 50, 1950, 51, 52, abismados pelo fato de que uma substância química alterava o funcionamento subjetivo. Por que eles estavam abismados? Porque eles estavam emprenhados pelo imaginário teórico da época que via mente, corpo, psiquismo e organismo como coisas distintas. A psiquiatria ainda tinha doenças orgânicas e doenças psicogênicas. Então, isso atravessava a psicanálise. Então, a pergunta da Letícia, eu acho assim, e é claro, isso é só uma aproximação, porque a pergunta dela exigiria uma coisa que a gente não vai poder fazer agora,
que é bom. Então, vamos ver a que tipo de conceito se prestou a isso. Complexo de Édipo, inveja do pênis. Tudo bem, mas você pode ler tudo isso de uma maneira que desmente a heteronormatividade. E é isso que muitos psicanalistas hoje em dia fazem. Leem esses... E é claro, você pode dizer, não, se fosse hoje, talvez você escolheria um outro termo. Mas o conceito, que não é o termo, ele tanto se presta para reproduzir a concepção heteronormativa predominante na sociedade, como para criticá-la. Em relação à pergunta da Lia, sobre a importância da escuta, eu concordo com você, Lia. Eu acho que o que é essa coisa que a gente já cansou de repetir, né? Hoje vivemos numa sociedade onde a repressão ela cedeu lugar à sedução. A impossibilidade de satisfação, de gozo, cedeu lugar à injunção de gozo, né? Nós precisamos, não é que nós temos direito de ser felizes, não. Nós, hoje em dia, somos obrigados a ser felizes, ou então nós não estamos bem, não estamos, tem alguma coisa errada. Nós somos obrigados a sermos bem-sucedidos, seja lá o que bem-sucedido quer dizer. Senão, então, é claro que o que a psicanálise é hoje em dia? Talvez um dos pouquíssimos campos onde você pode se eximir dessa injunção de gozo, se eximir dessa injunção de sucesso. Mais ainda, se eximir, se ausentar, se desapegar da exigência de sentido, de significado para tudo. A psicanálise hoje ela tem uma espécie de... Ela vê hoje o seu cordão umbilical com a arte, com a experiência artística, estética, muito fortalecido. Por quê? Porque a experiência psicanalítica é um momento onde você pode não se fazer a pergunta o que quer dizer isso. Você pode não se fazer a pergunta qual é o objetivo disso. E você pode experimentar a fruição de seja lá o que for, sem se implicar nessas consequências que estão ligadas a essa lógica da eficácia que hoje em dia nos atravessa a todos. Então, de fato, por que ainda hoje, com tanto remédio, com tanta coisa digital, ainda hoje, pelo menos no Brasil, tanta gente nos procura? É porque há um limite. Não é que as outras abordagens do sofrimento humano estejam erradas e que a gente deva combater. Não. Eu acho que remédio tem o seu lugar. Psicologia cognitiva tem o seu lugar. Todas essas experiências que tentam minorar de alguma maneira o sofrimento humano têm o seu lugar. O que a psicanálise tem é uma diferença em relação a essas experiências, né? E é curioso que o fato de que, por exemplo, não é característico da abordagem psicanalítica visar a eliminação dos sintomas. É claro que tem alguns sintomas que você precisa tirar do caminho. Um delírio, senão não vai ter análise, né? Uma melancolia grave com risco de suicídio, você tem que tirar do caminho. Mas a ideia de que a fruição da experiência psíquica ela implica a eliminação de sintomas é alheia à psicanálise, claro, né? E essa coisa que a gente diz é típica da psicanálise é o que há de mais característico nela, implica a escuta, implica o silêncio, que é outra coisa que hoje em dia é muito difícil, muito difícil. E um dos problemas da telesessão, os problemas da sessão à distância é esse. É difícil você dar um lugar para o silêncio, né? Assim, com a telinha. Você não sabe se caiu a ligação, se a pessoa não está ouvindo, é outra coisa. Mas o silêncio, a contemplação, a espera, a elaboração de nuances, a explicitação de contradições que não necessariamente precisam se fundir numa síntese. Essa, digamos, possibilidade de você olhar o tecido da sua própria vida psíquica com a complexidade, com a confusão, com a desgraça, às vezes, que ela contempla, e pensar que o que nos interessa, como dizia o Winnicott, é poder ter a vida mais interessante possível que a gente for capaz. Isso é uma coisa que é um pouco fora do que são os padrões mais habituais de todas essas outras formas de contemplação, né? Então, sim, pergunta da Lia. Obrigado, Benilton. A Lia tem outra. Lia está cheia de questões, cheia de reflexões aqui. Ela encaminhou uma outra questão que então vou te fazer, que é
quais os paradigmas da psicanálise que podemos dispensar e ainda estamos fazendo psicanálise? Quais os paradigmas? Bom, não sei, Lia, o que você está pensando assim? Denilton, olha, o que eu estava pensando é o seguinte, até a partir de um curso que eu fiz com você no IMS, que eu me lembro que a gente conversava sobre quais partes de mim eu posso perder e continuar me sentindo eu e dizendo eu. Até onde isso vai? É um pouco pensando por aí que eu penso assim, que hoje em dia você vê muita gente abrindo mão, transferência não é mais interpretado, imagina, besteira, mudou-se vários paradigmas, várias ideias da psicanálise, né? Que sustentavam o setting, que organizavam o setting. Então, quando você falou em diversidade, que eu achei maravilhoso, tem que ter toda essa gente realmente, né, voltada para isso, mas, ok, até onde a gente vai e pode continuar dizendo estamos ainda dentro do campo da psicanálise? Até onde ele se reduz? Sem que se perca a ideia de psicanálise. Deu para entender? Está confuso. Não, deu para entender. O que eu acho é que essa pergunta ela tem respostas várias, né? Porque vai depender do que é que você, como é que você circunscreve o campo da psicanálise, né? Freud, num artigo conhecido, disse que transferência, resistência, se tem isso, é psicanálise, né? A gente pode dizer, é difícil você imaginar alguma concepção psicanalítica que dispense, por exemplo, a ideia, o conceito de inconsciente não se fala, mas de pulsão. Né? É claro que você tem várias leituras possíveis da ideia de pulsão, mas o problema para o qual a pulsão é uma tentativa de configuração, eu acho que esse é essencial à psicanálise e que não está presente, por exemplo, nas teorias cognitivistas da subjetividade, não está presente nas teorias neurobiológicas da subjetividade, né? E é claro, para Winnicott, por exemplo, não gostava da ideia de pulsão de morte. Para ele tinha pulsão de vida, mas ele não deixava, mesmo ele, não deixava de perceber aquilo que é o contraponto à pulsão de morte, o trauma que, de alguma maneira, atropela o processo de continuidade do ser. Então, essa ideia que o conceito de morte, de alguma maneira, ilustra, de que a vida psíquica, a vida mental humana, ao contrário de outras vidas mentais, é inerente, ela emerge e ela é inerentemente atravessada de forma constante por esse acossamento do negativo, do virtual, do descarrilhamento. É isso que caracteriza o psiquismo humano. Eu acho que, por exemplo, tem uma... Eu acho que é no livro Visões em Paralaxe, em que o Zizek discute as teorias neurobiológicas que ele mais admira, por exemplo, do Damasio e de outros, né? E o Antônio Damasio e outros, Leduc, o Panksepp, eles têm concepções bastante sofisticadas e Gerald Edelman e bastante informadas pela psicanálise do que é o desenvolvimento a partir do sistema neurobiológico na relação com o ambiente e com outros humanos de um psiquismo individual. Mas, mesmo pegando em detalhe a concepção evolutiva da mente em Damasio, o que o Zizek chama a atenção é de que ali tem algo que, tudo bem, faz parte dos limites do olhar neurobiológico e que está presente como característica inerente ao olhar psicanalítico, que é o que ele, Zizek, chama de pulsão de morte, que é exatamente o fato de que, como a mente humana, o psiquismo humano, ele deriva da nossa inscrição na linguagem e, portanto, a relação imediata com o objeto interno, objeto externo, com o mundo, com o que há, ela é mediada pela linguagem e a linguagem
ela é, por definição, equívoca, ela, por definição, cria esse espaço de deriva. Então, inevitavelmente, o psiquismo humano, ao contrário de outras mentes, ele é marcado por isso que a noção de pulsão de morte, tenta, digamos, nomear. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho difícil você imaginar o que seria uma teoria psicanalítica que não tenha na sua base essa concepção, né? Então, tem alguns elementos que são o mínimo múltiplo comum da psicanálise. Mas mesmo isso, eu acho que vai variar. Porque, por exemplo, para o Zizek, pulsão de morte é talvez o conceito freudiano por excelência. Ele diz a lição freudiana mais decisiva é essa, a de que a subjetividade humana ela é destinada ao descarrilhamento, o que quer que a gente faça. E isso é a expressão do que Freud chama a pulsão de morte. Mas tem gente que diz, não, pulsão de morte não acho que seja legal. Mas mesmo quem diz que não concorda, não adota o conceito de pulsão de morte, em algum momento vai dar conta dessa ânsia, dessa falta. Você pode nomear como quiser, mas desse fato de que nós somos a única espécie que a gente conheça que emerge da ordem vital, mas se descola dela. Nunca se descola completamente. Por isso, Bettelheim estava errado. O biológico ele está sempre presente, e às vezes de maneira decisiva. Veja a demência. A cerebralidade ela acaba com a subjetividade. Mas o fato é que, embora emergente da ordem vital, ela tem uma autonomia relativa a isso, que é o que define a nossa característica. Então, eu acho que a psicanálise se situa na teorização sobre essa característica particular da experiência humana e na intervenção sobre essa mesma dimensão. Obrigado, Benilton. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Benilton, você precisa vir mais à SPC. Sua presença é sempre... Não, é sempre extraordinária. A gente tem que pensar em interações mais intensas aí, te aproveitar mais. Vamos conversar ao longo do ano e ver o que é possível. Foi maravilhoso. Queria agradecer a todos. Muito. Não, muito obrigado. Realmente, temos que pensar maneiras de te trazer, de ter você mais perto, com mais frequência. Eu acho ótimo. O Renato Mezan tem uma frase no artigo dele que eu nunca me esqueci, ele dizia que pensar é uma ocupação charmosa. E a gente poderia acrescentar, hoje em dia, cada vez mais rara e difícil, né? A gente reproduz ideias, a gente assimila ideias, incorpora ideias, reproduz ideias, mas pensar, isso é muito legal. Isso eu acho que faz parte da sua primeira pergunta, né? Como é que a gente muda a transmissão? Um dos elementos é esse. A gente tem que pensar a transmissão como um modo de criar uma forma de produzir pensamento. E produzir pensamento não é transmitir ideias no sentido de reproduzir para os alunos aprenderem. Não, é de fazer os pensantes com algumas ferramentas, né? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você. Encerramos aqui, gente. Eu acho que começamos o ano não é da melhor maneira possível, com muitas questões, algumas questões que foram colocadas por pessoas da sociedade, nós vamos ter oportunidade de rediscutir. E, bom, quem não é da SPC, acompanha o nosso site, os nossos eventos. O tema do ano vai ser esse. Eu acho que a gente, da psicanálise na pós-pandemia, eu acho que a gente ainda tem muito o que produzir ao longo do ano. Até logo. Bom final de semana a todos. Tchau, Benilton. Obrigado. Tchau. Obrigado.